Ó, a Vitória Halinski, que ela ligou do Rio Grande do Sul, e ela torce para um time meio fraco aí. O que é isso? Um time chamado Grêmio. Ela deixou bem claro que ela era gremista. Glória a Deus. E ela fez duas perguntas. A primeira pergunta é que você tinha dito algo sobre a questão de algumas manias que você adquire na infância que trazem traços de rejeição, que é o chupar o dedo. Ela falou que chupava o dedo até 11 anos de idade e que isso... Ela queria entender um pouco do que você disse naquela vez que você falou sobre isso semana passada, pastor. E também perguntou o seguinte, que ela hoje é casada, mas que antes de casar ela tinha uma vida sexual muito ativa com o seu atual marido, que hoje ela é casada, muito bem casada, os filhos inclusive são tudo gideões mirins, estão tudo em dia lá com Deus. Mas que a pergunta dela é se isso ela tem que quebrar alguma coisa, se tem que acontecer alguma coisa, o simples fato de ter casado, ter se arrependido, é o que basta. Olha só, uma questão, vamos começar sobre chupar dedo e etc. O chupar dedo é uma demonstração de que houve algum aspecto que gerou insegurança, medo, temor. Isso pode ter acontecido lá no problema da gestação, ainda de uma forma intrauterina, e isso traz algum dano, ou seja, a criança ela vai trazer esse reflexo, ou seja, ela vai ter alguma atitude que está demonstrando que ela passou por alguma situação. Ou ela foi uma criança gerada fora do casamento, ou foi uma gravidez, uma gestação de risco, ou foi um parto de risco também, ou seja, que trouxe algum dano. Outro aspecto também que pode ter sido é a questão relacionada com, por exemplo, o distanciamento da mãe. Por exemplo, se a mãe não pôde ser tão presente, a mãe, por exemplo, não teve leite e não teve esse contato, porque não é o leite materno, muitas vezes é a mãe do leite que é determinante na vida do filho, ou seja, esse contato da criança junto ao peito da mãe, isso traz segurança, carinho, afeto, são essas situações. Muitas vezes a primeira reação é isso. Pode estar acontecendo acontecer alguma coisa na escola, algum sentimento de rejeição, muitas vezes não é determinante, mas é um dos sinais no que diz respeito a se está acontecendo algum tipo de bullying ou abuso mesmo, é uma forma de chupar dedo, roer unha, enfim, algumas coisas que nós já falamos aqui, né? Então isso são alguns sinais de alguma coisa que possa estar trazendo essa insegurança. Deixa eu fazer uma correção da segunda que você vai entrar, que eu disse que ela tinha uma vida muito sexual ativa e eu acabei entendendo errado a pergunta dela. Ela falou que ela teve filhos antes do casamento, depois casou, igual, quase igual. Parecido, depois ela casou e aí deu tudo, arrumou a casa tudo certinho. Só para eu corrigir aqui, porque, pelo amor de Deus. A Vitória tá me assistindo, daqui a pouco ela fala, que se passou, ele tá falando de mim, não é? Vitória, nada disso não. Ok, olha só. Então já é uma outra resposta. Então, se gerou filho fora do casamento, hoje vocês são casados, ou seja, no que diz respeito ao relacionamento com o seu esposo, está tudo ok. Mas a criança ela foi gerada fora do casamento. Então essa criança ela precisa ser ministrada, não é? E você pode fazer essa ministração, você pode fazer essa oração, ou você leva para um pastor fazer uma oração quebrando da maldição de filho gerado fora do casamento. Não é? Um dos textos está lá em Deuteronômio 23:2, que diz que nenhum bastardo fará parte da Assembleia dos Santos, nem ainda a sua 10ª geração. Nós temos alguns aspectos bíblicos também a respeito disso, né? Ou seja, a questão da insegurança, fora da aliança, o sentimento da criança de se sentir rejeitado, que é a bastardia ou a orfandade, que é a mesma coisa. Ou seja, ela provoca isso na criança, o sentimento de aceitação das pessoas. Então isso tem que ser quebrado, ser retirado sobre os ombros dessa criança, espiritualmente falando, esse legado de bastardia, ser quebrado isso, né? E a gente ensina e direciona que os pais façam uma oração junto com a criança e talvez o pastor ali orientando, pedindo perdão, ou seja, pedindo perdão à criança, porque naquele momento vocês não pensaram na criança, vocês pensaram apenas em vocês. Vocês pensaram no prazer que vocês estavam tendo, ou seja, ou não planejaram essa criança. Então, ou seja,
precisa ser quebrado isso, se arrependendo por terem desobedecido a um princípio estabelecido de Deus, que é gerar um filho fora da estrutura da aliança do casamento. Talvez na época vocês não tinham esse entendimento, acontece muito isso mesmo. E hoje você tem esse entendimento, então hoje você precisa exercer essa autoridade. E a segunda coisa que a gente fala profeticamente é que os pais, eles possam talvez darem as mãos um de frente para o outro e profeticamente trazer essa criança para dentro dessas mãos dadas de vocês, e profeticamente vocês estão dizendo, a partir de hoje você está dentro da cerca protetora do nosso casamento. Hoje existe casamento. Hoje existe aliança e existe fidelidade. Então, profeticamente, você pode trazer essa criança para dentro, ou jovem já hoje, dentro dessa aliança que você está de mão dada com o seu cônjuge, e vocês façam essa oração. Pai, a partir de hoje nós declaramos então que o nosso filho, a nossa filha, está dentro dessa aliança protetora do casamento. Pai, nós queremos declarar que essa criança é abençoado, foi desejado, mesmo que no momento nós não tínhamos esse conhecimento, mas hoje nós sabemos da verdade, declaramos que é o filho ou a filha que o Senhor nos preparou, o Senhor nos presenteou. Então nós quebramos toda e qualquer influência de Satanás sobre a vida dele, qualquer sentimento de que ele não foi desejado, não foi desejada, nós quebramos hoje, nós desfazemos hoje toda essa raiz que foi plantada lá na concepção e declaramos que a partir de hoje é um novo tempo, um novo caminhar, é uma nova caminhada da família, né? E a gente sabe, né, pastor, que Deus não leva em consideração tempo de ignorância. Não. Eles se converteram depois, então aí a preocupação Claro. é compreensível, mas Deus não leva em consideração aquilo que você fez no seu tempo de ignorância. Se você se arrependeu, né, Deus faz nova todas as coisas, mas é importante também essas ministrações, essas demonstrações da fé, né? Isso é válido. E até se fez sabendo, se arrependeu de verdade, você tem um advogado fiel e justo para te perdoar de toda a injustiça. Acho que a chave, não sei se eu estou errado, mas muito do que precisa ser feito na clínica da alma é a chavinha, arrependimento, né? Acho que arrependimento é o base, e né? perdão, os dois. E eu fico visualizando isso com a família, um filho vendo o pai fazer isso. Nossa, é tremendo. Que referência maravilhosa. Né? Isso não é um motivo do pai se sentir diminuído, mas ele crescer como autoridade na vida do filho. O filho vê que nós podemos errar, mas nós podemos consertar também. E esse exemplo que nós demos dos pais darem as mãos, isso foi um casal que teve a direção de Deus. Nós não fazíamos isso. Mas depois ele compartilhou conosco isso, que eles chegaram tão impactados dessa ministração que eles passaram no evento que nós tivemos, que eles chegaram em casa e eles tomaram essa iniciativa, ou seja, de chamar, no caso era sua filha, não é? Conversar com ela, já tinha uma idade, eu não lembro se uns 12 anos de idade, 10 para 12 anos, e explicaram, confessaram a ela o seu pecado deles, de não terem pensado nas consequências que poderia advir sobre ela. Então eles se arrependeram disso, e aí naquela hora o Espírito de Deus direcionou a fazer essa oração. E aí oraram e deram as mãos e trouxeram ela para dentro. E aí depois nos compartilharam, nós vamos pegar essa ideia aí e nós vamos usar na vida de outras pessoas, e tem sido marcante, tem sido tremendo na vida das pessoas. Tem sido benção mesmo, né? Os próprios filhos, né, eles sentem bem quando há essa ministração, né? Dá uma segurança no filho. E quando o pai pede perdão, né? E aí quebra uma coisa, quebra o orgulho também, né? O orgulho que é o tema que a gente vai entrar. Ele quebra, né? Em fazer isso, quebra um orgulho. Vamos falar desse orgulho então, né? Chegou a hora da gente falar desse orgulho. Pastor Rogério e Pastor Guerra, o que seria esse orgulho então, para falar, né? Chegou o Pastor Rogério com o seu arsenal de informações. Bom, significado do orgulho. Segundo o dicionário, orgulho é elevado conceito que alguém faz de si próprio. Amor próprio exagerado, brilho, altivez, soberba e unfânia. O orgulho impede que vejamos as coisas como elas verdadeiramente são. Temos nossos próprios pontos de vista e o consideramos como verdade absoluta. O orgulho é o primeiro e pior dos pecados. Ele é a fonte ou componente primordial de todos os demais pecados. Sua origem não está no mundo e nem na carne, mas no próprio diabo. O orgulho é um pecado silencioso e difícil de ser reconhecido por quem o pratica.
Na maioria das vezes, quem pratica tal pecado não tem consciência, né? Então ele começou já lá no céu com Satanás. Agora, algo que eu achei interessante que fala que o orgulho é a valorização de si mesmo, né? A pessoa julga que ela é melhor do que, às vezes, até de repente, outras pessoas. Mas eu já vi muitas pessoas que têm autoestima lá embaixo serem orgulhosas. Que relação que tem isso? A relação é que, na realidade, o orgulho não está somente alicerçado a quem se acha, mas muitas vezes a pessoa que está se sentindo embaixo, ou seja, que ela é miserável, como você falou, a autoestima dela está lá embaixo, a autoestima está relacionada à baixa autoestima ou à alta autoestima, ou seja, a pessoa que tem a visão de superior ou a inferior, tanto faz uma ou outra, a base é a superior, é a mesma. É a mesma. Porque ela quer ser Muitas vezes valorizada. a falsa humildade está em cima de uma falsa humildade. E a falsa humildade, ela está alicerçada no orgulho. Porque ela se sente tão... que nem um amigo nosso falou assim, pastor Rogério, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que eu me converti com o meu próprio testemunho. Que é isso? Nossa. Ele é tão Não, humilde. brincadeira. Tem um que é tão humilde brincadeira. que ele escreveu um livro, Os 11 Homens Mais Humildes e Como os Outros 10 Aprenderam Comigo. Vocês perceberam que a piadinha que era dele foi... Agora É o convívio, é Só o convívio. acabou hoje. É o convívio. E o e-mail desse irmão é purahumildade@uol.com.br. Imagina se tem esse e-mail, eu precisava mandar. Agora eu vejo também que essa autossuficiência dita um pouco orgulhoso, né? Porque às vezes o orgulhoso é aquele que nem não gosta de receber ajuda. O cara tá na pior, tá numa situação deplorável, mas ele fala, não preciso de ajuda. Ou seja, é aquele orgulho, ou seja, o cara nem é autossuficiente, mas ele se coloca numa posição simplesmente para não receber também, pastor. Exatamente, porque a pessoa o que aparece mais é aquela que se projeta, né? Normalmente quem mais aparece é aquele que se projeta, aquele que fala que eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu vou à luta, eu passo por cima se for necessário para alcançar meus sonhos, meus objetivos, os meus propósitos. Esse é mais latente. Agora esse outro que falou da baixa autoestima, na realidade é aquela pessoa assim que se faz de coitadinho, né? Depende dos outros, mas é uma pessoa que usa um dos atributos do orgulho, chama-se manipulação. Então, assim, manipula os outros para ser suprido, ser saciado, mas na realidade não abre mão disso. É uma pessoa orgulhosa também, é uma pessoa muitas vezes, sabe, que mantém as pessoas ao seu redor, mas ele não abre mão da sua decisão, da sua postura. Muitas vezes é uma pessoa que ela usa muitas vezes a sua influência para receber as benesses da influência das pessoas. O que as pessoas podem fazer para me ajudar? Ou seja, elas estão no centro. O que as pessoas podem me oferecer de bom? O que eu posso extrair do Maurício? O que eu posso extrair... A gente falou hoje no devocional. A gente falou hoje no devocional. O interesse. Será que o orgulhoso é um pouco interesseiro também? Ele é muito interesseiro, porque ele está no centro. Se a pessoa está no centro, ela vai fazer o quê? Que todos os outros, ou seja, tudo, não só os outros, mas tudo gravite tudo gira ao em seu torno redor, dele, né? em torno dele.